Elza? Pode dar início. Posso, então tá ótimo. Então, eu conheci o trabalho do Dr. Marco Aurélio, isso me impactou bastante. 19. Ele é um escritor especialista em saúde pública. Ele começou a trabalhar com esse conceito do papel das emoções na prevenção e na cura das doenças. Esse assunto me interessou muito, não só pela minha formação, mas como pessoa, né, que quer estar bem, quer estar saudável e ajudar as pessoas nesse caminho de saúde. E aí esse estudo do Dr. Marco, ele também trouxe outros seguidores, outros médicos e pesquisadores que também falaram das doenças psicossomáticas. Então, quando ele fez o título Quem Ama Não Adoece, ele queria mostrar a importância das nossas emoções sobre o impacto que tem no nosso corpo, nos nossos órgãos, na saúde e na própria doença. Então, ele fala de sintomas como ansiedade, estresse, né, de situações, né, que nos levam a sermos mais ansiosos, a termos mais estresse, que vão lá na frente nos adoecer. Então, é um paradoxo, né, que você tem que cuidar da sua saúde física, mas para isso precisa trabalhar a sua saúde emocional. Até porque o emocional, Elza, ele acaba se tornando uma porta de entrada para os males físicos. Então, esse estudo todo trata disso, da importância que tem de cuidarmos dessa nossa saúde através do emocional. E segundo o Dr. Marco Aurélio, o sentimento mais importante para preservar e trazer saúde é o amor. Por isso que ele fez esse jargão, quem ama não adoece. E eu brinco dizendo, não quer dizer que quem adoece porque não ama, não é essa a relação direta. Mas o sentimento amor, esse amor familiar, esse amor materno, paterno, de cônjuges, de família e também social, esse amor pelas pessoas, pelos seres humanos de modo geral, ele é um sentimento que traz dentro do nosso organismo uma série de substâncias químicas que vão nos trazer mais saúde. Então é disso que nós vamos falar. Todos ouvindo? Dá um joinha para mim aí quem está ouvindo. Podemos continuar, Elza? Se alguém quiser dar um joinha aí. Isso. Quem quiser fazer pergunta, deixe aqui na interrogação, que no final a Andréia vai responder essas perguntas. Podemos continuar. Sim, Rosana, ocitocina. Substância importante para a nossa saúde. Ocitocina. Ok. Então, continuando, né? E aí, nesse estudo, o que ele trouxe para nós, e isso em 1994 era uma completa novidade, causou estranheza no meio acadêmico, no meio científico e até no meio dos médicos, porque foi um dos primeiros a começar a falar desse assunto, e ele dizia o seguinte: saúde não é ausência de doença, saúde é a capacidade que você tem de amar. Então, ele trabalhava o conceito da saúde com a capacidade de amar. Sendo que ele também dizia, e eu concordo com ele, eu reforço isso, que saúde é um conjunto de coisas. Então, saúde é física, emocional, tem a questão espiritual, bem-estar quer dizer também tratar da alimentação saudável, da questão da atividade física, que outros médicos falaram e falam disso até hoje, trabalhar a autoestima. Então, o que nós percebemos com essa lista de coisas que são ditas como saudáveis? Elas vibram numa faixa muito positiva. Então, se você começa a trabalhar a sua alimentação, a prática de esportes, ou de atividade física, e preocupar-se com a sua qualidade de vida, inclusive tratar o estresse, que hoje nós vivemos um sintoma social de estresse crônico. As pessoas estão muito estressadas. Nós perdemos as estribeiras por qualquer motivo. Nas notícias mostram pessoas cometendo crimes porque disputou uma cadeira no shopping, porque avançou um sinal vermelho. Enfim, a questão do estresse crônico está se tornando uma doença social e muitas vezes nós nem percebemos. E aí o que o Dr. Marco Aurélio falava? Que esse conjunto de atitudes
vai te tornar uma pessoa mais saudável. Mas o primordial é o sentimento do amor. E esse amor que ele fala é o amor universal. Que o resultado disso é um panorama de uma vida sem tensões, com menos estresse e principalmente com consequências menos nocivas para a nossa saúde. E aí, se nós começarmos a observar, não precisa ser cientista, né? Nem pesquisador para entender como o nosso emocional mexe com o nosso corpo. Quem aqui nunca ficou nervoso e por causa disso teve uma dor de barriga? Diz eu aí para mim, que nunca ficou nervoso e por causa de um nervoso teve uma taquicardia, que é o coração acelerado. Ficou com vergonha de alguma coisa, ficou tenso com uma situação e teve as mãos frias ou o rosto ruborizado. Todos nós, nas situações cotidianas e até profissionais, passamos por isso, certo, Elza? E isso é o sinal de que as emoções se processam na nossa cabeça, e aí o componente mental é primordial para isso. Quem manda no nosso corpo realmente é o cérebro, mas apesar de se processar aqui, elas se refletem em todo o corpo. Faz sentido para vocês? Eu vivo assim, Marco? Não pode. Certo, Respira. Eu até tenho aqui uma questão para falar. Viu? Respira. Fala, Elza. Elza? Oi, Jaque, boa noite. Então, a ideia é, o que nós podemos fazer se nós sabemos que na prática, quando ficamos aborrecidos, chateados, ou mesmo estressados com alguma coisa, o nosso corpo responde. Fala, Elza. Oi, eu tenho aqui sobre essa questão aí que você falou, desse calafrio, né? Eu vivi aí um tempo, um período de problema de ansiedade. Hoje eu estou curada. Sim. E a ansiedade dá todos esses sintomas, né? Elza? E as crises de ansiedade, acho que nós estamos com um delay, eu estou com essa impressão de um delay em relação ao som. E as crises de ansiedade causam todos esses sintomas. Então, o que a gente quer entender melhor sobre quem ama não adoece? O quanto o componente afetivo, e o que é componente afetivo? Boa noite, Jaque. E o que é componente afetivo? É tudo que diz respeito aos nossos sentimentos, né? Levam à doença. E aí tem uma outra... parece que está um delay. Então, se vocês não estiverem ouvindo ou não acompanharem, dá uma resposta aqui para mim no chat que eu vou mais devagar. Então, essa investigação feita longe, né, uma investigação longitudinal, mostrando como é importante cuidarmos dos nossos sentimentos, hoje, no século XXI, não é mais novidade para nós. Essa pesquisa data de longa data, pelo menos quase, estamos falando aí de 30 anos, mas a questão é, como é que nós fazemos isso? Ah, que bom, obrigada. O som está falhando. Vou falar mais devagar para ver se acompanho o raciocínio, Gi. Então, qual é a novidade? É como nós vamos fazer no século XXI, no terceiro milênio, com as novas práticas que nós temos, com o novo mundo que se apresenta, inclusive nesse mundo pandêmico, para potencializarmos a nossa saúde através do cuidado com as nossas emoções. E isso pensando na perspectiva do amor. E o que é o amor? Aí eu trouxe até uma colinha aqui da definição do dicionário, né? É um sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra pessoa. Sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno, esplendoroso para si e para o outro. Então, na verdade, nós estamos com um problema existencial atual, nesse terceiro milênio, inclusive dentro de uma pandemia, mas que vem assolando a humanidade por longa data. Nós, muitas vezes, não cuidamos dos nossos próprios sentimentos, não cuidamos das pessoas que estão à nossa volta, independente de sermos terapeutas ou não, né, Elza? Mas não cuidamos do bem-estar delas, emocional, e isso se reflete em termos uma sociedade muito adoecida.
E aí volto a dizer, tem vários exemplos de uma doença crônica que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, chamado estresse crônico, que é justamente a carga adrenérgica muito grande no nosso organismo, assim como a ocitocina ajuda a equilibrar a adrenalina em excesso, nos faz mal. É claro que nós precisamos de adrenalina para ter tônus muscular, para levantar da cama, para trabalhar, até para o processo criativo ela é importante, mas ela em excesso nos causa doenças. Fígado, baço, pâncreas, rins, coração. Inclusive, o Dr. Marco Aurélio era cardiologista, né? Então ele cuidava muito das questões que envolvem o coração, porque a carga acelerada, ou grande, né, de adrenalina no organismo acelera todo o nosso componente, tanto o sistema nervoso simpático, parasimpático, autônomo. Então, falar de adrenalina em excesso, porque ela, na medida certa, é necessária. Falar de adrenalina em excesso é o tal do estresse. E hoje a maior causa, né, de doenças que nós temos e muitas vezes não sabemos é porque estamos muito estressados. Para quem não quer usar a palavra estressado, pode usar impaciente também. Nós não temos paciência para falar, muitas vezes para ouvir, né, para até aceitar as demandas das pessoas e trabalhar essas demandas, né, no nosso dia a dia, tanto profissional como pessoal. E essa coisa do estresse, ela vem realmente através dessa carga adrenérgica em excesso no nosso organismo, causada, inclusive, por essa correria toda que nós estamos vivendo. Parece que o dia tem 24 horas, mas falta tempo para tudo que nós queremos empreender. Então, a ideia é o quanto você pode fazer por você para ter mais saúde e vibrar nessa faixa que o amor nos convida, né? Que é a questão de ser mais indulgente, ser mais paciente com as pessoas, consigo mesmo, e entendendo esses mecanismos, esses nuances que todos nós temos, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso. E mais um detalhe, como que essas emoções que nós produzimos todos os dias, em várias situações, acabam lá na frente, como eu disse, né, se transformando em doenças. Então, assim, tão importante quanto entender um pouco a origem das doenças, é saber o que eu faço para ter um pouco mais de saúde antes mesmo que a doença chegue. Para vocês terem uma ideia, na biografia do Dr. Marco Aurélio, que é o autor desse livro, Quem Ama Não Adoece, a gente colocou o título até em homenagem a ele, ele morreu de câncer aos 52 anos. Então ele foi um estudioso que avaliou como é que nós podemos ser mais saudáveis através dessa energia que tem o amor, né, a indulgência e a sensibilidade para lidar com as pessoas, mas ele teve uma doença real, né, e acabou sucumbindo, chegando ao óbito. E aí a gente fala assim, então quer dizer que ele morreu porque ele não amava, né? Então é um paradoxo, mas na verdade uma questão epistemológica, né? O fato da gente ter sentimentos ruins não quer dizer o tempo todo que nós não sabemos amar, é que tem hora que a gente tem raiva, tem hora que a gente tem impaciência, tem hora que você não é muito indulgente com os outros, mas não pode ser toda hora, e não pode ser o tempo todo, né? Tem que ter aí um momento de trabalhar esses sentimentos. E aí uma coisa interessante sobre a questão do sentimento do ser humano, para vocês terem uma ideia, só para a gente lembrar o histórico disso, né? Charles Darwin já dizia, já citava a importância de uma coisa que ele chamou de expressão emocional para a sobrevivência da raça humana. E a gente está falando lá da teoria da evolução, para quem estudou, para quem se lembra dela, independente de acreditar ou não, isso é um estudo, né, científico. A expressão emocional já era um componente citado lá atrás, quando se fala da evolução da espécie humana. E esse componente emocional, ou essa expressão emocional citada por Darwin, ela é traduzida no século XIX, do século XVIII para frente, finalzinho do século XVIII, século XIX, ela é traduzida em capacidade de lidar com as emoções. Então, para a gente pensar um pouquinho, nós temos pelo menos 4 emoções básicas que são constituintes da nossa personalidade. E aí a psicologia estuda um pouquinho isso, né, Elza? Não é muito não, mas um pouquinho. Então, o que nós falamos? Nós temos 4 emoções básicas que são importantes e que vão constituir o nosso psiquismo, nosso emocional. E elas acontecem desde da gravidez, né, da gestação, até a nossa infância. E essas emoções são amor,
alegria, coragem e confiança. Aí você que está me ouvindo vai pensar assim, nossa, a gente só tem emoção boa, que legal, né? O ser humano é muito perfeito. Na verdade, não. Nós temos o contrário do amor, que também é constituído na infância, que é a raiva ou o ódio. O contrário da alegria, que é a tristeza. O contrário da coragem, que é o medo. E o contrário da confiança, que é a desconfiança. Então, como numa moeda que tem cara e coroa, as nossas emoções são constituídas por 4 emoções básicas que têm as positivas e as negativas. O que é importante para nós adultos, né, nesse momento da nossa vida? Entender a existência dessas emoções e saber lidar com elas. E a gente percebe que é muito mais fácil lidar com amor do que com ódio, né? Fala, Fernanda, saudade de você. É muito mais fácil lidar com a alegria do que com a tristeza, para algumas pessoas. É muito mais fácil lidar com a coragem do que com o medo, com a confiança do que a desconfiança. Mas, independente de ser mais fácil ou mais difícil, é necessário que tenhamos consciência de que, quando estamos vibrando nessa faixa aí das emoções positivas, estamos liberando no nosso cérebro uma série de substâncias químicas, e são as inas da vida, né? Que vão fazer com que o seu organismo tenha mais saúde. E o contrário também. Quando você libera no seu cérebro as endorfinas, né? As inas, que são ligadas a esse tipo de emoção, ódio, raiva, medo, desconfiança e tristeza, essas que são liberadas para esses sentimentos são nocivas ao nosso organismo. Amanda Patrícia, tempão que eu não te vejo. Então, o que a gente entende, né? Que o cérebro é uma máquina de produzir sentimentos. Estranho isso, né? Porque a gente acha que o cérebro comanda o nosso pensamento e não produz sentimento, quando na verdade ele produz. E aí eu vou pedir para vocês experimentarem uma sensação agora. Faz uma gentileza para mim. Não pense numa maçã vermelha. Diz para mim quem conseguiu não pensar na maçã vermelha depois que eu falei. Quem conseguiu não pensar? Você sabe o que é uma maçã? Você conhece a cor vermelha? E o que o seu cérebro rapidamente fez? Ele pensa numa maçã vermelha. Porque o cérebro não reconhece a realidade. Ele reconhece aquilo que ele foi ensinado a reconhecer. Então, se você ensinou para uma criança o que é maçã, e mostrou para ela, e ela experimentou, e se você ensinou o que é a cor vermelha, hoje, enquanto adulto, eu peço para você não pensar, beijo, Amanda, e enquanto adulto, eu peço para você não pensar numa maçã vermelha, e o natural é que você fale, opa, pensei na maçã vermelha. A mesma coisa acontece com as nossas emoções. Então faz um exercício aí. Independente das suas crenças, se você acredita ou não em jogos de azar, vamos supor que você está aqui nessa live agora, prestando atenção em tudo que eu estou falando, e alguém chega e te dá uma notícia muito bacana. Você ganhou na Mega Sena, não sei nem se está acumulada, gente. Enfim, que emoção que desperta em você? Que sentimento que desperta em você? O que você faria hoje se você ganhasse milhões? O que você faria da sua vida, né? O que você mudaria no seu destino para quem quer aí fazer uma mudança de vida? Esse sentimento de uhul, ganhei na Mega Sena sozinho, vamos falar sozinho. É justamente o poder que esse cérebro tem de produzir essas substâncias. E quando produz essas substâncias, automaticamente o seu organismo se beneficia delas, tanto positiva quanto negativamente. Beneficiar positivamente, você tem mais saúde. Beneficiar positivamente, você aumenta a sua imunidade. Beneficiar negativamente, você abre uma porta para que você esteja mais suscetível às doenças. Tem uma pesquisa da doutora Louise Hay, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre a Louise Hay. Tem uma pesquisa dela que diz que 5 minutos de estresse, 5 a 6 minutos de estresse, te dá uma média de 5 horas de baixa imunidade. É diretamente proporcional. O tamanho do seu estresse com o tempo que você consegue ficar menos imune às doenças que podem te atacar.
Então, trabalhar, né, nossa questão do emocional, nossa expressão, né, afetiva, é tratar mesmo a questão de como fazer para não adoecer, ou para ficar menos suscetível às doenças. Até aqui tudo bem, Elza? E aí, ainda continuando nesse raciocínio, uma coisa muito importante para trabalhar esse amor, que aí o Dr. Marco Aurélio cita como algo importante para a nossa saúde, é ver os relacionamentos à nossa volta. E aí existe um conceito bem recente, né, já do século XX, falando sobre a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é da sua forma de lidar com as suas emoções que estão sendo produzidas dentro de você, e mais ainda, lidar com as emoções que você produz face aos comportamentos dos outros e as reações das outras pessoas. Então, quando você fala de inteligência emocional, nós temos a chance de olhar para dentro e ver o que nós temos de ponto positivo, de stakeholders, como chamam os americanos, ou de talentos, como nós costumamos dizer, e também, que é algo que vai nos fortalecer, e também olhar para fora, para ver o que vem do outro. E o que vem do outro, o quanto isso te fortalece ou te atinge a ponto de te adoecer. Então, trabalhar o amor, né, e a expressão emocional é trabalhar também a sua inteligência emocional. E a pergunta é, como é que eu faço para ter mais saúde, trabalhar minha inteligência emocional e não ser, né, uma porta aberta para as doenças? Nós estamos falando, inclusive, num tempo de pandemia, que nós sabemos, sim, que nós temos algumas pessoas mais suscetíveis, que elas já têm sintomas anteriores e que são mais suscetíveis ao vírus, mas tem pessoas que não são. E uma das coisas que pode nos ajudar com isso é justamente a questão da inteligência emocional para produzir o sentimento que o Dr. Marco Aurélio chama de amor, e esse amor fazer uma espécie de escudo protetor para o seu corpo, né? Porque aí, nessa liberação de endorfinas que são saudáveis, você vai fortalecendo todo o seu sistema imunológico. E aí, só um conceito. O que é inteligência emocional na prática? Capacidade de lidar com as minhas emoções, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, eu colocar isso numa balança, entendendo isso, e as emoções do outro. No nosso cérebro, quando nós estudamos as inteligências múltiplas, Gardner, né, ele diz que não existe um lugar específico da inteligência emocional. Inteligência emocional é uma soma de inteligência intrapessoal, dentro de mim, comigo mesma, e interpessoal, eu e o outro. Então, uma dica para trabalhar a inteligência emocional é: o que me incomoda? A voz de quem que me irrita? A presença de quem que me aborrece? Agora estamos em pandemia, as presenças não estão muito frequentes, mas a voz da pessoa, o comportamento da pessoa, a forma de pensar ou de agir daquela pessoa me incomoda por quê? Se isso me incomoda, me tira do sério e me aborrece, é algo que eu preciso aprender a lidar. Porque veja, se essa pessoa é um filho seu, ou uma filha, um adolescente ou uma criança, lamento informar, não quero ser portadora de más notícias, mas é problema seu, né? Porque a criança tem que ser educada, criada por você, o adolescente também. Então, é você que tem que aprender a lidar com isso e ficar mais inteligente diante desses desafios. Se for um marido ou uma esposa, tudo bem, você tem a opção de escolha. Tem pessoas que ficam casados 25, 30 anos, 50, tem outras que nem tanto. Mas se é uma pessoa que você escolheu estar ao seu lado, você pode escolher melhorar o seu relacionamento com essa pessoa. Se esse marido te irrita porque chega atrasado, ou porque não faz o que você pede, ou essa esposa não cozinha tão bem como você gostaria, são coisas que vocês vão poder ajustar no dia a dia. Mas o fato é, você tem escolha, né? A fila anda, etc e tal, enfim. As pessoas costumam buscar novas relações quando umas ficam falidas.
Mas independente disso, é preciso que você aprenda a lidar com as pessoas. E se é um pai, se é uma mãe, se é uma pessoa que você trabalha. Então, esses sentimentos que essas pessoas despertam em nós, de raiva, de tristeza, às vezes até de medo, ou as situações despertam, o primeiro passo para trabalharmos a inteligência emocional e melhorar a nossa condição de amor ou de indulgência é perceber essas situações. E a pergunta é: o que me tira do sério? O que me irrita? O que me aborrece? E é como se você fizesse uma listinha, pode ser até escrita se você não quiser fazer mental. E se você tiver que lidar com isso diariamente, cotidianamente, você precisa se preparar para isso. Porque aí eu não quero ser portadora de mais notícia, mas você não tem poder para mudar o outro. Você pode sugerir, pode orientar, pode mostrar com seu próprio exemplo, mas o adulto só muda se ele quiser ou se precisar. Tem um componente muito interessante em nós adultos, né? Só tem 2 motivos que nos fazem mudar verdadeiramente. Ou porque a gente quer e muda e vai fazer aquele novo empreendimento, ou porque a gente precisa. Muitas vezes a vida nos impõe algumas necessidades, nós precisamos empreender um projeto. Se não for assim, a mudança não é de dentro para fora e não vai ser verdadeira. Então, como é que você pode começar a fazer? Primeiro, fazer um pequeno checklist de coisas ou situações ou até pessoas com as quais você tem dificuldade de lidar, que é o interpessoal. Na segunda etapa, é saber que tipo de sensações ou sentimentos essas pessoas despertam em você. Se forem sensações boas e sentimentos bons, ótimo, bingo. Estamos vibrando aí numa faixa de saúde e bem-estar. Mas e se não for? E aí vem também a questão das relações tóxicas, né, que nos fazem mal. E se não for, quais vão ser as suas estratégias? Se a convivência é inevitável, se você convive com pai, esposa, filhos, ou até mesmo um chefe ou um colega de trabalho, o que você vai fazer para lidar com isso de alguma maneira que você não adoeça por causa disso? E aí você pode pensar agora, mas eu não vou adoecer só porque meu chefe é mal-humorado ou só porque meu marido é difícil de lidar. Não, agora não. Lá na frente, a médio e longo prazo, isso pode acontecer, porque você vai acumulando todas essas substâncias químicas no seu organismo e elas podem sim desequilibrar algum órgão seu. Inclusive, a gente sabe que tem um estudo sobre o câncer, por exemplo, né, que é mágoa profunda acumulada. Um dos estudos da Louise Hay mostra isso. Ainda que o tratamento do câncer já exista há mais de 100 anos, né, principalmente através de fitoterapia e tratamentos naturais e alimentação específica e não cancerígena, a gente sabe que existe uma indústria aí por trás disso que ganha muito com a questão da doença. Mas você pode, inclusive, curar-se. Segundo a doutora Louise Hay, ela teve um câncer e se curou através de métodos, né, naturais para trabalhar a questão do tumor. Mas independente disso, vamos pensar no antes, né? O que eu faço para não ficar doente, ou para adoecer menos possível, ou para ter doenças que não sejam graves, porque tem doenças graves, terminais e tudo. Então, como é que eu faço para trabalhar uma sinusite, uma rinite, uma crise de coluna, pressão alta, pressão baixa? Isso tudo tem como a gente trabalhar através dessas emoções, do trato, né, dessas emoções que nós temos e que podemos trabalhar através do nosso dia a dia. Oi, Tati Rubio, saudade de ti. Então, um dos caminhos eficazes para proteger o nosso corpo físico das doenças, preencher vazios emocionais, é trabalhar a inteligência emocional. Para trabalhar a inteligência emocional, nós precisamos trabalhar 5 medidas. Inteligência emocional é aquele conceito que eu falei agora com vocês, né? Trabalhar a minha inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo e perceber o que me incomoda, me aborrece, e interpessoal, o outro. Então, quando eu consigo pensar um pouco mais sobre as relações que estão à minha volta e sobre como eu reajo ao que está à minha volta, aqui dentro da minha cabeça, que tudo começa no processo mental, eu consigo melhorar a minha saúde e consigo trabalhar os componentes do amor.
O que é esse amor? Aquele sentimento que quer bem para quem está à nossa volta, para nós mesmos e principalmente para trabalhar a nossa saúde. Então, quem ama não adoece vem nos fazer um convite a esse cuidado com essa expressão emocional nossa. É claro que não dá o tempo todo para a gente estar sempre vibrando em pensamentos positivos e sentimentos positivos. Quando você está num trânsito dirigindo e de repente alguém dá uma fechada no seu carro, pode ser que você se estresse naquele momento. Mas pensa que você tem condições de mudar essa sensação, esse sentimento através dos seus pensamentos e voltar a um estado de calma. Então, se você tem que enfrentar um trânsito todo dia, agora nem tanto, porque estamos na pandemia, estamos todos dentro de casa, né? Mas se você tem que passar por uma situação de congestionamento todos os dias da sua vida e já sabe disso e naquele horário vai ter aquilo, você pode se preparar para isso, para justamente trabalhar a sua inteligência emocional. Vai lidar com uma pessoa difícil no trabalho? Entende melhor a estrutura dessa pessoa, como é que ela se comporta, como é que ela reage, e aí ao lidar com ela se proteja para que isso não atinja aí níveis de estresse que vão te fazer mal. Quando a carga adrenérgica é muito grande, você descontrola as suas funções, né? O nosso sistema nervoso sente essa carga, e aí você começa desde de reações simples, como uma taquicardia, uma sudorese, uma mão tremendo, como outros impactos no nosso organismo e nos órgãos internos, né? Então, voltando a falar da inteligência emocional, são 5 medidas, e aí em 5 dedos da sua mão, você pode melhorar essa composição para o teu emocional. Vamos falar dessas 5 medidas. O primeiro, né? Autoconhecimento. Quanto mais você conhecer-se, mais chance você tem de lidar consigo mesmo. Melhor. Então, o autoconhecimento implica perceber onde você está, perceber as pessoas que estão à sua volta e o que elas causam em você. Uma coisa importante para o autoconhecimento, né? De onde vem a nossa insatisfação? De onde vem o nosso estresse? Muitas vezes a nossa ansiedade, Elza, pensando na questão da ansiedade, vem dos pensamentos. Né? No nosso cérebro existem nascedouros de pensamentos, inclusive nós já mapeamos os pensamentos em cada área do cérebro, onde é que nasce que tipo de pensamento, e dependendo do que você está pensando, do que você pensa a respeito das pessoas e de si, você vai desencadear um processo de ansiedade, de estresse, de aborrecimento. Da onde vem também as soluções para você se conhecer melhor? Das emoções. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Às vezes eu tenho raiva, às vezes eu me irrito, às vezes eu estou alegre, mas eu preciso entender que vezes são essas. Quando que eu fico alegre? Quando que eu fico irritada? Quando que eu tenho vontade de socar o volante quando eu estou dirigindo? Ou meter o dedo na buzina? Enfim, é interessante pensar esse quando, porque é isso que vai fazer diferença para você ter algum controle. Ah, e detalhe, nós não temos inteligência emocional 24 horas por dia. Nós temos em alguns momentos como se fosse uma estratégia emocional para lidar com situações difíceis ou situações inusitadas que eu não sei ainda como lidar com elas. E dos comportamentos também, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, vira aquilo que eu faço. E aí tem uma série de teorias novas, muito recentes, falando sobre comunicação não violenta, sobre como lidar com isso, como trabalhar a emoção através da nossa comunicação. E a gente precisa reconhecer que somos, às vezes, desleixados com o nosso jeito de falar. Falamos de uma forma muito agressiva, muito grosseira, muito impaciente. Isso vai gerando esses sentimentos, né? Que não são favoráveis. Então, primeiro, autoconhecimento. Andréia, para ter autoconhecimento tem que fazer terapia? Não necessariamente, né? Não vamos dizer que a psicologia ou a psicanálise é a solução para o mundo, não é isso. Mas algumas pessoas conseguem mais quando buscam, por exemplo, terapia, quando buscam fazer, oi Gena, boa noite, quando buscam fazer, tem gente que faz yoga, faz meditação, tem gente que faz mentoria, enfim. Existem soluções para você buscar aí o autoconhecimento. Cada um precisa encontrar a sua, o que é mais favorável e o que é mais aderente, né, ao que você pretende. Mas autoconhecimento é unânime entre os autores que falam da questão da inteligência emocional e no que diz respeito a não adoecer, a gente sabe que é o primeiro momento, né, trabalhar a questão do autoconhecimento. Trabalhando o autoconhecimento também não pode deixar de trabalhar a automotivação.
Então é importante falar sobre automotivação, porque tem gente que espera o dia de ficar motivado, a hora de ficar motivado, quando ganhar na Mega Sena, o exemplo está aí, ou quando tiver aquele emprego maravilhoso, quando achar um homem perfeito. A propósito, meninas, não quero ser portadora de mais notícias, mas pode ser que não exista. Oi, Luci, boa noite, beijo, amiga. Então, a ideia é, como é que eu trabalho a automotivação? É algo que é uma porta, né, que vai abrir de dentro para fora. A automotivação tem a ver com entusiasmo. Não é aquela pessoa que fica só falando positivamente ou pensando positivamente de uma forma piegas. Não é isso. Mas acordar e ver a beleza que tem num dia, mesmo que seja uma visão romântica, né? Ver os feitos que você conquistou até aqui, mesmo com todas as dificuldades que você passou. Conseguir perceber que dentro do cenário que nós estamos hoje, a gente está vivendo uma pandemia, estamos enclausulados, tem pessoas ao nosso lado morrendo, inclusive algumas que amamos, né? E o quanto você pode aprender com tudo isso, o quanto você pode sair melhor do que você entrou, sendo mais resiliente, né? Então, pensar em automotivação é pensar na questão do entusiasmo. E aí vem o estudo do professor Marco Aurélio. Ele fala que a alegria, quando você está alegre, quando você está motivado, né, te dá tônus vital elevado. Essa energia da motivação te dá fisicamente sensação de bem-estar. O amor promove bem-estar físico e mental. Ainda gera sentimentos de respeito, cooperação e ser mais indulgente, né? Boa noite, Gustavo. Que é o contrário do medo. Quando você tem medo, você acelera os batimentos cardíacos, você geralmente trabalha na questão de transtornos até intestinais, nervosismo, medo, raiva. Você desequilibra todo esse sistema neurovegetativo. Então, a ideia é que esses sentimentos mais positivos, né, porque são emoções positivas e negativas, essa é a expressão, transformem a sua saúde física em algo mais próximo a você. E isso tem a ver com a automotivação. Então, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a automotivação e, mais do que isso, né, trabalhar a questão do seu conceito de motivação, que não tem que estar atrelado às vezes, é uma questão que envolva dinheiro, uma questão que a outra pessoa tem que trazer para você, né? A automotivação é algo que se trabalha de dentro para fora. Além disso, né, te ajuda a controlar um pouco mais as suas emoções. Quer dizer, não estou dizendo aqui que isso tudo vai tornar você uma pessoa extremamente controlada, mas vai fazer com que você fique mais próximo a isso, né? E a gente chama de autoconhecimento e automotivação, o somatório disso, gestão das emoções. Então você começa a ser dono das suas emoções, né? Tem livros, inclusive, de outros autores, não o Dr. Marco Aurélio, mas Augusto Cury mesmo, que fala, né? Seja líder de si mesmo. E aí nessa obra ele te convida a ser autor da sua própria história, de subir no palco e ser o protagonista da sua própria história. E como é que faz isso? Fazendo a gestão das suas emoções. E um outro, então, autoconhecimento, automotivação, gestão das emoções, né? E a tal da empatia, uma palavra que nós usamos há pelo menos 3 décadas. Quem é do tempo antigo, igual a mim, já ouviu falar disso, né? Há pelo menos 30 anos, que é a condição que nós temos de nos posicionarmos, de olhar com a lente do outro, de calçar as chinelas do outro e de entender as razões do outro. Não quer dizer que você vai aceitar. Mas entendendo, você vai lidar melhor com elas. E entender as razões do outro significa não ter julgamento de valor. É aquilo que o outro pode fazer naquele momento com a história que ele tem até ali. Então, se ele está vivendo um quadro de agressividade, ou de falta de entusiasmo, ou até de motivação, é o momento daquela pessoa. E você precisa entender para que você possa lidar com isso. E nós estamos vivendo, gente, eu não sei se a percepção de vocês, diz aqui para mim no chat se vocês percebem isso, a sociedade, de um modo geral, muito ensimesmada, muito, entre aspas, egocêntrica. A gente olha, a maioria das pessoas, né, olham muito mais para si do que para o outro. E empatia é justamente essa capacidade de olhar o outro naquela posição em que ele está. Quando você tem empatia, que é o contrário da antipatia,
né? Que é ser desagradável, grosseiro, mal educado muitas vezes, ou a apatia, que é aquela pessoa que não se expressa, que não se envolve, que não dá para o outro nenhuma referência de que está gostando ou não, que nem que é bom ou ruim. Você vibra numa faixa de que você entende que o outro tem aquela condição, ou aquela dificuldade, ou aquela limitação, que é o momento dele, mas você está aqui no seu momento. Então fica mais fácil de lidar com isso. É bom a gente pensar que ninguém está mal intencionado, é verdade. Marco, eu sei que tudo isso é muito teórico, mas tem muitas pessoas praticando isso nas suas vidas, sendo mais pacientes, sendo mais indulgentes, entendendo que o outro tem as suas dificuldades também, assim como eu tenho as minhas, e isso faz com que dê uma leveza para o nosso dia a dia. Nós já temos problemas demais nas nossas vidas práticas, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem questões com o trabalho ou com a falta dele, ou está aposentado, enfim. Então, acho que fica mais leve quando você começa a pensar que olhar para dentro de si vai te fortalecer para lidar com quem está fora. Não vai resolver o problema, não, mas vai ajudar. E é isso que vai te trazer mais saúde, é isso que vai te dar mais energia e mais vitalidade e vai impedir um pouco que essas doenças que são psicossomáticas, né, atinjam o seu organismo. Mas eu concordo com você, não é fácil, não. É uma busca. E aí o quinto dedinho, então, autoconhecimento, automotivação, gerir as minhas emoções, ter empatia ou ser uma pessoa empática. E o quinto e último, para a gente fechar com chave de ouro, é a questão do colocar-se, além de colocar-se no lugar do outro, é trabalhar os relacionamentos. E aí a expressão que o doutor Marco Aurélio usa é sociabilidade, ou traduzindo uma palavra mais simples, né? Manejar os relacionamentos. Manejar não significa manipular, significa ir para um lado ou ir para o outro, dependendo da necessidade daquele momento. E como é que a gente faz para manejar relacionamento? Eu gosto muito de uma fala, aí eu trouxe uma colinha aqui da fala para vocês, da Magic Kuhn. Ela viveu de 1905 até 1995, morreu aos 90 anos, e ela falava uma coisa muito interessante sobre socializar. Ela dizia assim, lá em 1940, mais ou menos, um dos motivos pelos quais nossa sociedade se tornou tão confusa e doente é porque estamos separados e afastados uns dos outros. E apesar dessa frase ter sido dita lá atrás, né, é exatamente o que está acontecendo hoje com essa história da pandemia. Então, eu sempre penso nisso, né? Que realmente nós estamos afastados, separados, e essa confusão toda que nós estamos vivendo, essa onda toda de doença mesmo que nós estamos vivendo, é uma grande oportunidade para repensarmos o nosso papel enquanto sociedade. Olhar para dentro, olhar para os 3 aspectos que só dependem de mim, a automotivação, né, a questão da gestão das minhas emoções, lidar com o que é positivo, o que é negativo, lidar com a questão do meu entusiasmo, né, isso tudo depende de mim. Empatia depende de mim também, porque sou eu diante do outro, mas quando eu falo de manejar relacionamento, ou quando eu falo de ser mais sociável, eu tenho que me envolver com o outro. E foi isso que nós fizemos, nós nos afastamos uns dos outros. Cada um, quem mora em prédio, né, vive muito isso. Às vezes você tem um vizinho de porta e você não conhece. Você entra, de repente, num elevador e não cumprimenta as pessoas. Então nós fomos nos afastando, né? O estranho é sempre um estranho e ninguém vai em direção ao outro, até porque nós estamos vivendo, em função desse estresse todo da sociedade, você nem pode mais confiar em estranho. Eu sou de uma época do tempo antigo, aqui no interior, que você podia sair de um lugar, deixar uma bolsa e pedir uma pessoa para vigiar para você. Olha que lindo! Né? E no mundo de hoje é possível que você não encontre a sua bolsa na volta. Né? É bem possível. A gente ia à praia no tempo antigo, quem tem meio século de vida aí sabe disso. Você ia, deixava as coisas na praia e pedia alguém para dar uma olhadinha enquanto eu dou um mergulho. Então essa sociedade toda, né, confusa, doentia, e causando pessoas cada vez mais assim, confusas e doentes, acaba afastando uma pessoa da outra. Então é muito difícil você entrar no universo do outro, entender o outro, muitas vezes aceitar e até se conformar com as escolhas que o outro faz, né?
Então, é muito comum uma esposa ou um marido, depois que se casa, querer, sei lá, acrescentar algo no dia a dia do outro, mas nem perguntou, né, se ele queria deixar de beber, de fumar, se queria emagrecer, se queria ficar mais em casa. Então, esse componente do outro é importante para você aprender a se relacionar com ele, aceitando ou não. E mais importante que tudo isso é não ter julgamento de valor. Porque julgamento de valor faz com que você aponte o outro, faz com que você julgue e que você, assim, defina que aquilo que você está julgando não é o melhor. E quem é você, né, para julgar as pessoas, para achar que a sua opinião é a mais importante de todas? Quem sou eu? Então, a ideia é trabalhar mesmo a questão da indulgência, da aceitação e fazer disso algo que te fortaleça e não que te faça adoecer. Tranquilo até aqui, Elza? Dá um joinha aí. E uma coisa que eu gosto muito de falar, é outro mantra também que eu sempre repito, né? As pessoas jamais serão 100% iguais. Isso é tão bom, saber que ninguém é 100% igual. Por mais que você queira mostrar a tua visão, tua forma, e até empreender mudanças saudáveis na vida do outro, o outro só vai fazer o que ele quer. E aí aquilo que eu falei anteriormente, adulto só muda se precisar ou se quiser. Se não quiser, não vai Andréia, fazer. o som, Oi. Andréia, Tô te ouvindo. o som tá vindo atrasado para mim, por isso que eu demoro a te responder. Eu percebi, tá dando um delayzinho, né? Mas tá tranquilo até aqui? Fala comigo. Ó. Elza? Então, vou seguindo aqui. E aí, gente, a questão é, assim que nós trabalhamos essa questão de medidas da inteligência emocional, que são 5 medidas que nós podemos aos poucos colocar em nossas vidas, automaticamente a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a nossa saúde. E o interessante é que na pesquisa, né, do Dr. Marco Aurélio, ele mostra, né, desde dor de cabeça simples, até depressão, até problemas cardíacos e situações de doenças até graves, como câncer e outras, né, são oriundas de um estado emocional que permitiu essa doença acometer o nosso organismo. E aí você pode estar se perguntando, mas e as doenças congênitas, como é que ficam? Então, você pode, segundo ele, você pode ter até uma predisposição para uma doença congênita, mas dependendo da quantidade ou da condição que você tem de trabalhar o seu emocional e trabalhar esse amor, que ele chama de amor universal, você pode até evitar que uma doença congênita te acometa, mesmo tendo um histórico familiar. Então, é bem interessante começarmos, né, a pensar na possibilidade de trabalhar a nossa inteligência emocional. E aí eu trouxe para encerrar um resuminho da doutora Louise Hay. A doutora Louise Hay foi uma pesquisadora também americana que escreveu um livro, Você Pode Curar Sua Vida, recomendo, quem gosta de leitura, Louise Hay é uma delícia, e ela foi acometida por um câncer, e ela criou uma metodologia para trabalhar a saúde emocional e trabalhar a inteligência emocional, e ela se curou desse câncer. Ela morreu com 90 anos e criou um instituto para ensinar pessoas esse método que ela desenvolveu de como ter mais saúde física através do cuidado com as emoções. E a doutora Louise Hay, ela dividiu opiniões ao longo dos 50 anos de atuação dela, onde muitos profissionais da área de saúde concordam com ela, que aí vem a questão das doenças psicossomáticas, e outros nem tanto, né? Mas o importante é que ela fez uma pesquisa significativa, muito séria, e ela elenca algumas doenças que são trazidas pelo nosso componente emocional, coisas que acabam acontecendo com as suas emoções e que acabam levando a doenças. Ela conseguiu mapear mais de 200 doenças e dizendo que causa emocional provável causou aquela doença. Que emoção você acabou vivenciando aqui dentro, gerando todos os neurotransmissores que você criou e o que o seu corpo deu como resposta. E aí, é claro que eu não trouxe todas elas, mas eu fiz um resuminho aqui de algumas interessantes, né? Por exemplo, apendicite.
segundo a doutora Louise Hay, é um acúmulo de medo da vida. Asma, né, um sentimento contido, choro reprimido, né, bronquite, ambiente familiar que é também inflamado, né, muito ambiente familiar de grita, briga, discussão. O câncer, ela associou o câncer a ressentimentos profundos e dificuldade de perdoar. Ela chamou o tumor do câncer de estado de não perdão. Então, existem outros pesquisadores, outros cientistas também, trazendo conhecimento sobre isso. E aí, problemas de coluna, né? Aparecem pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas. E o que é interessante? Você observar se já teve algum sintoma desse daí, uma dor de cabeça, uma bronquite, uma sinusite, uma rinite, e em que momento, que a doutora Louise Hay diz, em que momento da tua vida você teve aquela doença? Em que momento aquele sintoma apareceu no seu corpo? Então, problemas dentários, né? Dentes estão associados à família. Então, pessoas que se responsabilizam por todas as decisões familiares costumam ter problemas dentários e falar, não é possível, dor de canal não pode estar ligado a isso. Então, a ideia é, em que momento da vida o seu corpo somatizou aquilo tudo que estava dentro de você e que você não soube lidar. Nós estamos falando até de um processo inconsciente e acabou aparecendo no seu corpo, em forma de doença. E é claro que essa doença, você vai procurar um especialista, vai tratar, vai fazer o tratamento de canal, se for o caso, mas por que naquele momento você teve aquilo? É justamente aquele olhar para dentro, de entender que momento da minha vida me trouxe o quê. E aí ela fala de dor nas costas, dor na nuca, problemas digestivos, doenças do fígado, enfim, para cada uma delas uma associação de sintoma. Então acumula raiva e rancor, dificuldade de assumir novas ideias, né, na garganta, associados a medo de mudança, de dificuldade de falar o que pensa, e por aí vai. Então, quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo, porque além de você fazer uma listinha, que é um checklist de tudo que você já teve nessa vida, para avaliar como é que andam as suas emoções, é a chance de você evitar que elas apareçam de novo. Desde doenças simples até aquelas mais complexas. E a ideia é, como é que eu faço para não aparecer de novo? Se eu já tive uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma crise de garganta, como é que eu faço para cuidar do meu organismo de uma forma que ele não apareça com aquele sintoma? E aí vem o cuidado com esse emocional. Por isso que eu apresentei para vocês as 5 medidas da inteligência emocional. Alguma delas você vai conseguir fazer. Você pode começar devagar, buscando autoconhecimento de alguma maneira, trabalhando a questão da tua automotivação, se você está sempre para baixo, com aquela nuvenzinha cinza em cima da cabeça do ó dia, ó vida, ó azar. Você pode trabalhar a questão da empatia, começando aos poucos a se colocar no lugar das pessoas. Você não tem que ter tudo ao mesmo tempo. Na verdade, é um processo. Você tem uma vida inteira para chegar lá. Não tem que ser tudo ao mesmo tempo, não tem que ser agora, tem que ser no seu tempo. Mas é importante que você comece, porque o maior beneficiado vai ser você. Quando você começar a trabalhar a sua saúde emocional e aceitar que isso vai te trazer saúde física, você vai ver que o gasto com farmácia, com consultas médicas e com tratamentos vai ser uma coisa que não vai ser mais constante na sua vida. E nós temos também tratamentos alternativos. Eu falei para você, o câncer, a cura do câncer existe há 100 anos, através da fitoterapia e da alimentação específica, que não alimente o tumor. Então, assim, a gente tem hoje uma série de estudos e pessoas sérias falando sobre saúde, e até de saúde natural, para que você tenha mais saúde física e emocional. Mas lembrando que tudo começa no componente mental. E aquilo que a sua mente pensa é o que ela acredita. E naquilo que ela acredita acaba acontecendo realmente, porque tem um poder muito forte essa questão do pensamento. E aí, Elza, temos algumas perguntas? Dá um tempinho para chegar para você. Sim, o Cid, né, tá perguntando aí quem não tem... Isso, dá um tempinho. O Cid está perguntando aí quem não tem nenhum desses sintomas que você falou aí. Desses das doenças que ele está perguntando? É porque ela fez uma lista com mais de 200 doenças catalogadas. Eu citei alguns só. Mas quem não tem nenhum desses sintomas, parabéns, está saudável, né? Né? Eu trouxe só algumas mais comuns. Quem quiser colocar algum sintoma aí que tem, eu leio aqui o significado segundo a pesquisadora, da pesquisa da doutora Luísa. Também, se preferirem...
Rosana, como a frustração impacta na saúde? Ótimo, Rosana. Então, a frustração, ela é constituinte. Assim como nós, lá na tenra infância, aprendemos a lidar com amor, ódio, lembra, alegria, tristeza, confiança, desconfiança, coragem e medo, nós também aprendemos a lidar com a frustração. A frustração é a capacidade que eu tenho de lidar com aquilo que não me agrada. O bebê, quando está frustrado, chora. Então, ele só chora porque ele está frustrado, porque ele não dá conta daquilo que está sentindo. A criança, quando está frustrada, faz pirraça, se joga no chão, chuta, grita. E o adulto, quando está frustrado, joga toda a energia da frustração para o seu corpo. E aí ele começa com testa franzida, começa com pressão alta, muitas vezes com problemas gastrointestinais, porque não está conseguindo lidar com aquilo que frustra. Saída para trabalhar a frustração. Entender o que te frustra e começar a lidar com isso. Ah, não estou bem porque eu esperava uma resposta de uma pessoa e essa pessoa fez uma outra coisa diferente, eu estou extremamente frustrada. Então começa a lidar com as suas frustrações, porque o adulto frustrado que não consegue perceber essa frustração começa a somatizar. E aí muitas vezes vem uma depressão, muitas vezes vem os problemas de saúde também que eu citei, mas vem até doenças emocionais por conta de não saber lidar com a frustração. E geralmente uma pessoa muito exigente, que gosta, que é muito rígida e gosta das coisas do jeito dela, tem muita dificuldade de lidar com a frustração. E muitas vezes as crises de raiva e agressividade vêm por conta disso. Respondi, Rosana? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu quero perguntar. Diga. Né? A questão dali da frustração da Rosana, né? Realmente a frustração, ela impacta muito na nossa vida, né? O emocional, mesmo que você tenha uma saúde física, como o Cid falou aí, mas o emocional impacta muito na nossa vida. Sim. E nós temos que ter coragem, Elza, de saber que estamos frustrados e entender o que está acontecendo conosco. É que muitas vezes você vai reagindo mal, você começa a reagir de uma forma desproporcional e desproposital, porque nem se dá conta da sua frustração. Então, a frustração é um sentimento que ele é constituinte, é importante, porque nós não temos tudo o que queremos a tempo e hora, e às vezes nem temos. É importante ter maturidade para lidar com isso, mas muito importante entender quando é que eu estou frustrada e o que eu faço com ela. E por que eu estou tão frustrada, né? Que vida é essa que eu estou levando, que é o tempo todo trabalhando a questão da frustração? Então, rever também meus paradigmas, né? E principalmente no ambiente onde eu estou vivendo, é importante para trabalhar a frustração. A Johnny está perguntando aqui sobre a alergia de pele e tipo de dermatite. O que você fala aí para nós sobre isso, Andréia? Então, as alergias, de modo geral, elas, na pesquisa da doutora Luíse, deixa eu só pegar a alergia aqui, gente, que essas são 200, mais de 200 sintomas. Então, alergias aparecem naqueles que estão sempre nervosos, irritados com as atitudes das outras pessoas. Se você tem alergias, procure se lembrar quando é que elas mais te atacam, independente das mudanças climáticas. E procure também buscar a razão e o motivo dessas alergias dentro do cenário emocional que você está vivendo, procurando ser calmo, mais compreensivo com as pessoas que te rodeiam. Doenças respiratórias também que têm a ver com alergia. Se desenvolvem pessoas que estão sempre desesperadas, nervosas, tensas, correndo e gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu tenho artrite, asma, problemas de bexiga, a lista é infinda. Problemas de coluna, doenças do coração, problemas dentários, dores,
dor nas costas, dor no pescoço, problemas digestivos, doenças no fígado, problemas na garganta, vambora. Retenção de líquido, problema nos rins, tumor, úlcera, varizes e muitos outros, né? Eu trouxe só alguns exemplos. Anorexia, enfim. E assim, é interessante quando você pega essa lista e começa a ler, você fala, nossa, eu conheço fulano que tem isso, e cicrano tem aquilo. Não, fulano vive reclamando daquilo outro. Então você começa até a identificar quem está à sua volta e os sintomas que tem. E começa a observar um pouco como é que é essa pessoa. Você não está casando direitinho com o sintoma que ela apresenta. Hein, Andréia? Oi. Para respondendo aqui a Rosana, né, sobre essa parte das frustrações aí, que ela disse que coloca na conta do outro, é porque essa conta do outro é porque nós geramos uma expectativa, né? Uma expectativa do outro que não existe, né? E teve uma aqui que perguntou sobre obesidade, o que é que você fala aí sobre obesidade? Passou a pergunta aqui, é porque tem que fazer a pergunta aqui para vocês fazerem a pergunta e coloquem aqui no interrogação que a gente fica gravado, senão vai passando as perguntas e a gente não consegue ler. Então, a obesidade tem um problema emocional de fundo ligado à insegurança. Então, por que quando você vai fazer um trabalho de coaching para obeso, por exemplo, que ele quer mudar, quer emagrecer, a gente começa a trabalhar primeiro a questão da segurança. Então, a obesidade está ligada à insegurança. E aí tem que ver também, aí vem a questão medicamentosa, né? Médica, na verdade. Se tem alguma questão de tireoide, se tem alguma questão, né, assim, de hormônio, né, para dar uma olhada também. Mas a obesidade, o sentimento que precisa ser trabalhado é a questão da insegurança. Mesmo fazendo uma bariátrica, mesmo fazendo uma dieta, precisa trabalhar a segurança dessa pessoa. Não sei se você está conseguindo ler aqui, tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo ler aqui da potencial. Para mim o chat está congelado. A última que tinha aqui foi do Marco, do Cid. O chat congelou aqui para mim. A internet está bem complicada hoje. Não estou vendo nenhuma pergunta, Elza. Mandei até uma boa noite aí para ver se aparece. Uhum. A Gisele perguntou sobre depressão. Hoje o Instagram está instável. A Gisele perguntou sobre depressão. O que é que você... Então, Gi, tudo bom, querida? A questão da depressão, ela está ligada fortemente a uma tristeza profunda e traumas passados. Geralmente, aparecem em pessoas que são muito dependentes. Mas pode ser um processo inconsciente, a pessoa nem sabe disso. E existem dois tipos de depressão, Gi. Existe uma depressão que é endógena, é um processo interno de neurotransmissores que precisa ser tratado, inclusive, com medicação. E existe uma depressão exógena, causada por traumas, por perdas, por sofrimentos constantes, e a pessoa entra num estado mais depressivo. Então, existem dois tipos de tratamento para depressão. Uma depressão que é trabalhar a questão da medicação, é precisa do profissional adequado para fazer isso, psicólogo e terapeutas psicanalíticos não podem medicar, aí é geralmente neuropsiquiatra. E existe a depressão exógena, aquela que nós temos diante de sofrimentos da nossa vida, uma perda de parente, de amigos, uma separação, perda de um emprego, uma situação financeira difícil que a pessoa está passando, e aí ela gera um processo de depressão. E aí, para os dois casos, precisa muitas vezes de ajuda para começar esse tratamento, para depois a pessoa caminhar sozinha, porque muitas vezes o deprimido, ele não se dá conta de que está deprimido e muitas vezes nem aceita o diagnóstico. Então a gente tem que ter cuidado porque você que está à volta da pessoa está vendo que ela não está bem, mas muitas vezes ela não se apercebe disso. E muitas vezes não aceita ajuda, não aceita o tratamento, principalmente se for medicamentoso. Mas a depressão, para alguns teóricos, é o mal do século. As pessoas dizem que
alguns teóricos dizem, e aí tem várias pessoas sérias fazendo pesquisas muito sérias sobre depressão, que nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão deprimidas porque não conseguem trabalhar a sua frustração, não conseguem trabalhar a sua realidade diante do outro, e aí acabam deprimindo. E se for endógeno, ela vai ter sintomas de depressão independente do meio à sua volta. Vou dar um exemplo assim clássico de uma depressão endógena. Você que está de fora, está vendo que a pessoa tem um emprego bacana, tem um marido bacana, tem filhos bacana, está bem financeiramente, mas ela não se vê assim. Ela sente uma dor e um sofrimento muito grande, independente da condição social. Essa depressão costuma ser endógena, não tem nada a ver com o ambiente externo. E já outras pessoas não, passam por tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas perdas, tantas separações, tanta dor emocional que acabam deprimindo. E aí todo mundo vê realmente que é um estado que veio de fora para dentro. Não sei se fui clara, mas estou aqui. Precisando perguntar mais alguma coisa, estou à disposição. E os alcoólatras? Então, o alcoolismo precisa ser tratado, né? Mas o alcoólatra tem que também aceitar o tratamento. Nós estamos falando de adulto, gente. Criança é assim. Você pega uma criança, você tem que levá-la para a escola, você soca ela no carro, leva para a escola e manda assistir aula. A criança é obrigada a fazer, porque é para o bem dela. Ela vai para a escola. Você tem que levar uma criança ao médico e tem que dar remédio, ela faz pirraça, você tapa o nariz, bota o remédio, faz ela engolir, porque é para o bem dela. Adulto, ele só vai buscar tratamento se ele aceitar a doença, se ele quiser a cura. Nós só fazemos as coisas quando queremos ou precisamos. Não é diferente para o alcoólatra. Ele primeiro precisa reconhecer que a bebida está em excesso, que não é mais socialmente apenas uma utilização social. E segundo, ele tem que querer o tratamento. A mesma coisa para o usuário de droga, né? Ele tem que querer o tratamento. Ele tem que aceitar a doença e buscar o tratamento. Então, é a mesma métrica, né? A mesma coisa o próprio deprimido. Então, se esse adulto está com uma doença dessas, né? O alcoolismo, por exemplo, e não aceita o alcoolismo, não aceita tratamento, nós nem podemos mais. Agora tem um novo decreto que foi em 2020 sancionado, dizendo que você não pode mais fazer, não podia mais, né, fazer internação de nenhum paciente sem o consentimento dele. Agora já pode, né? Tá sendo votado, já pode não, está sendo votado e eu acredito que vai ganhar, que você já pode fazer uma internação de paciente mesmo sem consentimento. Num caso, por exemplo, de drogas, de álcool, essa coisa toda. Mas o nosso questionamento você até pode internar à força, mas ele vai querer fazer o tratamento. E tem tratamento que não é só medicação, né? Os alcoólicos anônimos, por exemplo, eles têm as regras, né, para você seguir, e uma delas é evite o primeiro gole. E tem que evitar mesmo, porque senão ele cai na recorrência. Mas se a pessoa quiser ou precisar, estando com a doença instalada, ela pode ser tratada. O bom é evitar que ela chegue. Elza? Andréia, então vamos finalizar aqui nossa live. E eu queria que você fizesse aquele sorteio que você prometeu do livro. Pois é. Eu vou perguntar para as pessoas qual foi o ponto alto dessa live. É verdade. Eu tenho um livro chamado Saúde Emocional. E como é que a gente faria o sorteio? Falar nisso. E aí, me tira dessa enrascada. Elza, eu queria oferecer para vocês um livro, para uma das pessoas, para divulgar, enfim. Saúde Emocional, um livro que eu sou coautora, onde eu falo sobre a sustentabilidade das... me tira dessa enrascada. Onde eu falo... Você sabe quem são os primeiros a entrarem? Ou quem é a primeira pessoa que entrou, sei lá? De repente pode ser. Eu não vi quem foi. O que você acha? O que vocês acham? Como é que a gente faz esse sorteio? O nome do livro é Saúde Emocional. E eu queria, né, dedicar aí a quem assistiu. Eu falo sobre a sustentabilidade das emoções e dou dicas bem interessantes.
Sorteia para mim. Ótimo, Marco. O seu eu vou entregar pessoalmente com dedicatória. Deixa comigo. Ah, essa foi boa. Sorteia para mim. Enfim, não sei, eu pensei nisso, quem foi o primeiro a entrar. Uma vez eu fui assistir uma palestra com o professor Luiz Machado, e eu fui a primeira a chegar, e eu fui ganhar um brinde, porque Luci também, amiga, vou mandar um para você. E aí, pode ser então o primeiro? Quem foi o primeiro a entrar na live? Opa, eu quero. Mas, hein, Acho que fui eu. A Rosana falou que acho que foi a primeira a entrar na live. Eu não eu sei me quem lembro foi, eu da tava com. Rosana, acho que foi a Eu Rosana. tava, eu tava com a internet ruim, não sei quem foi. Mas está gravada a live, Elza? Oi, Elisângela. Elza, tá gravada a live? A gente tem como ver pela gravação. Vai assistir, vamos sortear isso Isso, aí. isso. Vamos fazer assim, gente. A minha ideia é, já que tá. Oi. Também que ela entrou e caiu a live na hora da live. Entrei e caiu, é verdade. Então, dá uma olhada na. Tá gravado, não tá, Elza? Ah, só vai gravar no final. Então, pega a gravação, dá uma olhada em quem entrou primeiro e a gente comunica para o grupo depois lá no Instagram. O que você acha? Ótimo. Eu quero encerrar aqui com uma frase que eu gosto muito, falando sobre o arqueiro. Quando um arqueiro erra o alvo, vai buscar o erro dentro de si mesmo e não no alvo. Se você não acerta o alvo, isso não é culpa do alvo. Para melhorar sua mira, melhore a si mesmo, busque aperfeiçoar-se sempre. Então é isso que nós estamos buscando, o nosso aperfeiçoamento, fazer com que esse amor que a gente tem por nós, pelo outro, pela sociedade, pelo mundo, transborde, a fim de que traga, né, para a gente um pouco mais de saúde, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de inteligência. É o que eu quero para todos nós.